Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais um curso ao vivo e gratuito da Educar. Me chamo Victor Augusto e vou estar com vocês durante esses 2 dias no curso de Mestre Cervejeiro com Jaime Pereira. Seja bem-vindo, Jaime. Obrigado, você está bem. Muito ótimo. Então, vamos ao seguinte. O Jaime, ele é mestre cervejeiro artesanal há 30 anos, é engenheiro e físico nuclear, renomado professor, já formou mais de 5.000 alunos em seus cursos de workshop de cerveja, mestre cervejeiro e MBA, Master Beer Administration. É autor dos livros Entre Uma e Todas, Meu Jeito de Fazer e Entender Cervejas e Marketing na Distribuição, Utopia ou Diferencial Competitivo. E é proprietário do bar aqui em São Paulo, o bar Pier 1327. Isso mesmo? Isso mesmo. Perfeito. Então seja bem-vindo. O que você preparou para a gente nesses 2 dias? Bom, o que nós vamos, em resumo, vamos fazer uma cerveja pelo método mais prático, pragmático. Vou mostrar para vocês aqui, essa não é a nossa profissão, esse é o nosso hobby, a rainha de todos os hobbies do mundo. E espero que a gente consiga aí mais outros 5.000 adeptos a esse hobby, tá certo? Nós vamos falar então do nosso hobby e não da nossa profissão. Vamos fazer da forma mais prática e pragmática, 10 de cerveja, uma das melhores do mundo, e vamos deixar pronto todos os espectadores a partir de amanhã já fazer qualquer cerveja dessa beer tabela periódica aqui. Perfeitamente. E para acompanhar, como auxiliar, tem aqui o Marcelo Soares, que também é o mestre cervejeiro. Isso. Seja bem-vindo. Obrigado. E aqui, ao meu lado, na plateia, temos aqui a Olga Cardoso, é chefe de cozinha e aluna da Educar, com mais de 50 cursos. Olga, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Conta um pouquinho pra gente o que você espera, além do que espera do curso, mas essa experiência do ao vivo da Educar, como que está também aqui agora na plateia? Olha, é muito diferente estar aqui na plateia. Eu que fico em casa correndo de um lado para o outro para assistir um curso e outro, hoje eu vou assistir só um de cada vez. Mas é muito bom, é uma chance muito boa para quem está de longe, que não tem acesso a um grande centro. Você fica com o curso para ver quantas vezes quiser. Para mim está sendo muito bom. Não é à toa que tem mais de 50 cursos. É, né? não é à toa. Muito bom, seja bem-vinda. Obrigada. E também o Sérgio Leite, que é chefe de cozinha e um dos professores aqui da Educar. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu quero agradecer novamente o convite de estar aqui com vocês. Estive do outro lado ali, tive o prazer de estar do outro lado também, já passando um pouquinho do que eu sei. E hoje a gente está aqui assistindo para ver se consegue aprender um pouquinho mais, né? Cerveja, como ele falou, é um hobby, a rainha dos hobbies aí, né? Então, quero ser mais um nessa equipe aí. Perfeito, seja bem-vindo. Vamos lá? O que temos então para a primeira aula? Bom, o que nós temos que ver primeiro, nós temos uma estrela de 5 pontos aí que nós vamos mostrar. Eu acho que vai dar bem uma visão geral do nosso dia entre hoje e amanhã e vamos tentar entender um pouquinho mais a cerveja, da mesma forma que eu entendo a cerveja, eu gostaria de passar para os espectadores. Perfeitamente. Ok, então vamos lá na nossa estrela. Vamos lá. Nós temos a estrela, então o que a gente vai usar praticamente para nós fazermos nossa cerveja? Primeiramente, as forças que nós iríamos atuar. Vamos usar as forças da natureza, as 4 principais, que seria água, fogo, terra, ar e, por último, o homem. Em termos de matéria-prima, vamos usar água, maltes, lúpulos, fermento e alguns usam adjuntos. Hoje nós faremos uma cerveja sob a lei de pureza alemã, então isso é proibido usar na Alemanha. Mas na Bélgica, muito usados diversos adjuntos cereais e outras frutas e outros integrantes. Em termos de ciências, que nós estaremos usando matemática, física, química, biologia e, por último, poderes místicos. Vamos usar também, vamos ter como resultado da nossa cerveja, usando essas matérias-primas, com essas ciências e com essas forças, conseguiremos água, conseguiremos álcool, conseguiremos CO2, conseguiremos corpo e conseguiremos aromas. E por último, essa cerveja pronta já, sensorialmente falando, nós teremos uma coisa doce juntamente com uma coisa amarga, juntamente com uma coisa salgada, uma coisa ácida, e também sentiremos uma dor que nós vamos confundir com refrescância e prazer. Sempre que tomar cerveja, vai ser isso daí.
Então, basicamente, depois de falar esses integrantes, esses 5 integrantes, esse pentagrama, esses vetores resultantes, nós podemos falar o que vai interferir uma coisa com a outra, né? Ou seja, a água que nós vamos utilizar, a melhor água do mundo, faremos a melhor água do mundo, né? Faremos a melhor cerveja do mundo, então nós teremos que ter as melhores águas do mundo. Nós vamos usar a água Lindóia, que é justamente a água que a NASA compra, ok? Então a água que a gente coloca é exatamente a água que nós vamos tomar na cerveja pronta, lembrando que 90% de constituição numa modal de cerveja é feito por água. A segunda coisa que nós vamos conseguir, o álcool, tá? O álcool, cerca de 5% modal, ele vem basicamente do casamento de maltes e fermento, tá? Isso vai gerar o nosso álcool. Esse casamento de maltes e fermento também vai originar o nosso CO2, em média 1% de uma cerveja pronta. E o nosso corpo vai ser impactado, parte também por esse malte e fermento em forma de casamento, vai ser impactado também pelo malte unicamente, é ele que vai trazer cores para a nossa cerveja, aromas e sabores. Vai ser impactado pelos lúpulos. Ok? E o lúpulo também vai impactar muito em aromas. E o CO2, por sua vez, é o que vai gerar essa sensação de dor que a gente confunde com refrescância e prazer. Beleza? E vamos usar a matemática, evidentemente, por dimensionamento das matérias-primas, em função da quantidade, em função da tipicidade. E física, nós vamos fazer reações físicas, reações químicas, reações biológicas, reações biofísicas, físico-química, são todas as ciências que nós vamos estudar. E quem não entender que ciência que nós estamos usando, é só jogar aqui os poderes místicos, ok? Tá ótimo. Beleza. Dessa a cerveja que a gente vai fazer é na classificação Ale, certo? Isso, o estilo a Índia? Ale. Escreve Ale. Ale. Beleza? Ale. Isso. E então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos desenhar a cerveja que nós vamos fazer um ícone mundial, nós vamos fazer a cerveja mais feita por cervejeiros caseiros. E você me ajuda, Marcelo? A gente vai ver na tabela periódica e você vai desenhando para mim aqui, por favor. Então é isso, nós vamos fazer uma Índia Pale Ale, é um ícone mundial. Então aqui na tabela periódica a gente tem a primeira grande divisão, que são as Lager e são as Ales. Escreve Ale Lager, mas se fala Ale e Lager. Isso é baixa fermentação, isso é alta fermentação. A maioria dos cervejeiros caseiros concentram-se as suas atividades nessa parte ale e as grandes indústrias na parte lager, tá? Vamos fazer esse quadrado aqui, ó. Índia Pale Ale, a cerveja um ícone mundial. Na Idade Média era a única cerveja capaz de fazer a viagem Inglaterra-Índia. Todas as outras não tinham vida útil para isso. E ela que carregava um pouco mais de lúpulo, que é um conservante natural, um antibiótico, ela conseguia fazer essa viagem, né? Então, qualquer quadradinho desses aqui nós podemos fazer a partir de amanhã, tá? O que a gente tem que ler aqui são as 3 variáveis fundamentais, essenciais e independentes de uma cerveja, que é álcool, amargor e cor. E é isso que a gente tem a leitura aqui, né? Então, nós temos que uma Índia Pale Ale de álcool é nessa posição, álcool by volume, ABV. O mínimo desse estilo é 5,1 de álcool e 7,6. Nós escolheremos, Marcelo, faz um quadrado de um IPA no 6 exatamente. Esse nós vamos mirar. Então, recapitulando as 3 variáveis essenciais, fundamentais e independentes. Álcool, amargor e cor. Sendo que o álcool, a gente mira no que quer chegar e nós vamos mirar nos 6%. O amargor, a gente vai calcular e vamos acreditar, não temos uma maquininha em casa para verificar. E a cor nós vamos estimar alguma coisa entre o loiro, passando pelo ruivo, âmbares, vermelhos e pretos, ok?
Então, recapitulando, álcool a gente mira e mede. Medimos o potencial e amanhã a gente vai medir o real. Amargor a gente calcula e acredita. E cor a gente estima. Ok? Então, o nosso amargor, que é no mínimo 40 IBUs, quando as populares são 8 IBUs, o mínimo nosso será 40 IBUs. Hein? E o máximo 60. Nós vamos fazer bem no meio, 50 IBUs. International Beer Unity, que é a tradução. Isso daqui é um resumo do BJCP, que é o Manual Internacional de Cerveja, e aqui está o resumo, que é muito legal para nós, mestre cervejeiro caseiro. Essa é a nossa Bíblia, tá? Ok? Geralmente assim. Então está definida a nossa cerveja. Aqui ainda a gente lê algumas coisas de densidade original, densidade final, que é uma coisa que nós vamos ver no final dessa aula de hoje e também na aula de amanhã. Perfeitamente. Antes e depois da fermentação. Ok? Ok. Beleza? Então é isso. Nós vamos ver o nosso jeito de fazer cerveja. Vamos fabricar essa cerveja 10 litros da forma mais prática e pragmática. Vocês vão ver que é muito, muito fácil, muito tranquilo esses equipamentos, bem pequenininho. E tudo linear, tá? Quer fazer 20 litros amanhã, as panelas serão maiores e as matérias-primas serão tudo linear. É só dobrar. Quer fazer 30 litros, é só multiplicar por 3. Perfeito. Beleza? E que material é necessário para fazer? O material necessário? Isso. Então, nós vamos ver passo a passo todos os materiais necessários, mas a gente começa. Então, matéria-prima que nós falamos que nós vamos usar: água, maltes, lúpulos e fermentos, será nessa ordem. Tá? Nós estamos com a panela e nós vamos começar a introduzir os maltes, futuramente os lúpulos e, por último, o fermento hoje. Então é nessa ordem. Por enquanto nós estamos com uma panela de 10 litros, com 10 litros de água aqui já aquecendo. Nós vamos para 60 graus, 65 graus e começar a fazer nossa cerveja. Já vamos acabar de moer o malte e vamos já começar com água e malte fazendo esse processo. Nós vamos desenhar aqui passo a passo para não ter dificuldade nenhuma. Perfeito. Só para lembrar, toda a lista do material, material necessário está no material complementar, que vamos deixar disponível. Isso aí, quem vende e que material precisa. E gente, é legal falar o seguinte: eu conheço quase 2.000 pessoas que fazem cerveja em casa. Dessas 2.000, não conheço 2 que fazem igual, ok? Cada um tem os seus mitos, os seus ritos, os seus enigmas e as suas estigmas, tá certo? Então, o que nós vamos aprender é o final e o meio? Não, isso aqui é só início. Amanhã você vai estar pronto para fazer cerveja melhor do mundo na sua casa. Vai fazer a melhor do mundo por quê? Você vai fazer cerveja da cor que você quiser, você vai fazer cerveja com a amargor que você quiser e com a cor que você quiser. Essa para você será a melhor do mundo, ok? Perfeito. Não podemos cometer os pecados mortais, né? Um deles é contaminar, outro deles é matar enzima, que aí não terá cerveja. Agora, fez, por mais que erre, é partir para fazer, tá? É com tentativa e erro, né? O basquete só se fica bom com treinamento. Futebol é a mesma coisa e cerveja não é diferente. Ótimo. Ok? Então vamos lá. Vamos passar então para a confecção em si da cerveja. Lembrando que nós temos um quadrinho do passo a passo, então o nosso primeiro passo, se alguém puder, nós vamos fazer então a moagem, né? Aquecimento da água que a gente já fez, né? Agora o que a gente já fez, já está aqui, já estamos buscando. Dá uma checada nessa temperatura para mim, tá? Um pouco antes de começar o curso, né? Colocamos para já Isso, começar a já ferver. pré-aquecer. Esse é o primeiro ponto, né? Tá com 70 já. Beleza, desliguei. ótimo. Então vamos acabar. Então o passo 2 é moer os maltes, né? Ok? E nós estamos com 3 kg de malte aqui. Então, no dimensionamento, essa cerveja que nós vamos fazer, a cor nós vamos fazer com 12 SRM, sendo que o máximo é 40 da tabela periódica. Nós vamos buscar um ruivo, tá? De 8 a 14. De quanto? De 8 a 14. De 8 a 14. Faremos com 12. Lembrando que o álcool nós vamos medir. Lúpulo nós vamos calcular e nós vamos acreditar nisso. E a cor nós vamos estimar. Nós temos uma regra, se você puder mostrar, Marcelo. Um beer tone, que é uma escala de cor de cerveja. Amanhã, quando nós formos experimentar a cerveja que nós estamos fazendo hoje, nós vamos comparar com essa escala de cor, tá? Lembrando que nós estamos desenvolvendo aqui nesse curso 4 cervejas, ok? Uma delas nós fizemos há 30 dias atrás, que nós vamos tomar ela amanhã. Receitas idênticas. Outra que nós fizemos há 10 dias atrás, nós vamos engarrafar amanhã.
E hoje estamos fazendo aqui simultaneamente 2 cervejas. Uma que vocês vão ficar vendo pelas câmeras e a outra que nós estamos fazendo escondido, que ela está 30 minutos adiantada dessa que nós estamos começando a fazer agora. Então tem hora que nós vamos pegar, nós vamos trocar para outra, ok? Sem vocês perceberem. Hein? Essa paleta, ela é essencial? Tem que ter ela? Como que estaria? Nada é obrigado a ter, beleza? Tá. Se você quiser saber que tonalidade você está tomando cerveja, você vai comparar com isso daqui. Beleza? Segura na mão você. Você vai adorar segurar isso na mão. Isso é como se estiver escolhendo uma cor de tinta, né, cara? Você vai escolher. Você vai comparar com qualquer cerveja que você está bebendo, qual a cor que mais. Desde as bem amarelinhas, passando pelas ruivas, pelas vermelhas, pelas âmbar e pelas pretas. Perfeito. Ok? Então, recapitulando, álcool a gente mira e mede. Miramos no 6, vamos medir realmente. Hoje nós vamos ter o potencial alcoólico. Amanhã a gente vai ter o que nós perdemos desse potencial, vamos ter o nosso álcool real. Amargor a gente calcula e acredita. Eu não conheço ninguém que tenha em casa uma maquininha de calcular, de medir esse amargor, ok? E cor nós vamos comparar com essa escala. Beleza? Até aí? Então nós estamos com água já, nós vamos fazer 10 litros de cerveja. Nós estamos com 10 litros nessa nossa panela. E a primeira coisa que nós vamos aprender é dimensionar quanto nós vamos colocar de malte. Então já, nesse momento, já tinha água na panela. Nós vamos moer o malte. E quanto nós vamos moer? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é aprender a dimensionar esse malte, ok? A regra prática, eu desenvolvi todas essas fórmulas aqui. Existem milhões de jeitos para você ver quanto vai colocar de malte. Existe software que você determina o que você quer e ele já te fala quanto calcula para você. Mas o legal é você calcular, né? Uma regra prática é, para cada quilo de malte, para 20 litros, você terá 1 ABV. Corrigindo a nossa fórmula, porque nós vamos fazer 10, então você vai precisar de 0,5 para cada 10 para conseguir o mesmo 1 ABV. Se nós queremos 6 ABV, você vai precisar de 3 quilos de malte, ok? Então, recapitulando, o quilo total de malte, quem determina é a quantidade de álcool que você quer, que é 6, ok? A variedade de malte, quem determina é a cor que você quer, ok? Escrevo 12 SRM, que é um ruivo, né? Agora a gente pode mostrar um 12 SRM aqui na escala. O Marcelo já está procurando 12 SRM, compara com, mostra um preto e mostra um loiro em seguida, para a gente ter uma noção. Então nós vamos trabalhar como café com leite, né? Nós podemos estar usando maltes pretos, bem queimados. A gente já está saindo do malte, que a cevada em si, ela é uma cadeia enorme de carbonos, com seus hidrogênio e oxigênios em volta. E nós já compramos isso malteado, né? Ou seja, já estão aqui as enzimas criadas na malteação, que nada mais é do que uma germinação, umedece esse grão e interrompe por secamento, ok? Então esse grão já está, esse amido já está transformável, potencialmente transformável em açúcar menores, que é o glicose, mas não transformou ainda. Aí a gente já compra o malte está potencialmente transformável e nós vamos transformar em seguida, ok? Beleza? Então, os maltes têm tempos diferentes de forno e dão tonalidades diferentes, ok? Então nós vamos... A quantidade total, 3 kg, em função do nosso álcool, em função dessa nossa fórmula, que é meio quilo, para 10 litros vai dar 1 ABV. Com 3 kg nós vamos formar os 6. Agora, e a cor? A cor, nós vamos mesclar 2 maltes. O malte base, que chama-se malte Pilsen, nós colocaremos 2 quilos malte Pilsen, que é um dos mais claros, e compõe, em todas aquelas cervejas, é composta por malte base, cerca de 80% a 100%, ok? Quanto mais claras, maior a participação percentual desses malte base. E quanto mais escuras, mais participação do malte tempero. E nós vamos usar então 1 kg de malte Cara Red. E com essa composição 2 com 1, nós vamos tentar conseguir os 12 SRM. Mostrou aí, Marcelo? Mostrei. 12 SRM? Legal.
Então vamos então acabar de moer então o nosso passo 2 na tela. Pode. Seria a moagem, né? Uma pergunta aqui, né? Oi, fala. Sérgio. Eu vi você falando bastante de cor. Então a cor não dá pra gente ter uma certeza do jeito que vai sair no final. Então o que determina, na verdade, é o malte. Malte, a cor que da cerveja é determinada pelo malte, pela Isso. mistura de maltes, né? Tá, então se eu quiser mais escuro, óbvio, eu vou usar um malte. Você vai escolher Sim. uma mistura. E tem, para você conseguir o mesmo resultado, existem milhões de probabilidades, caminhos, né? ok? Tá. E você vai achar a tua. Porque não adianta você também marcar, ó, eu quero 1 quilo desse, 1 quilo desse. Claro. Porque a hora que você comprar outro lote, fatalmente vai vir diferente. Você Pode fala, dar opa, eu vou diferença. precisar aumentar mais esse ou diminuir mais aquele para conseguir aquele resultado que eu queria. Tudo bem. Porque lá E- também é artesanal. E na indústria, existe a utilização de corante para cerveja? Eles usam isso? Sim, nas cervejas populares sim, né? Usam corante caramelo, né? Que não é o legal, né? O legal é usar malte queimado, mais caro. Tudo. Então as cervejas mais nobres são feitas com malte queimado. As mais populares com corante caramelo. Tá legal. Então, açúcar queimado, né? De milho. Obrigado. Ok? Então vamos lá. Na nossa passo a passo da tela, então nós estamos agora moendo, né? Isso. Checa pra mim, até que eu não enxergo de longe, hein? Então vamos lá. Vamos acabar de moer os nossos 3 quilos. Cuidado, nós temos regulagem disso daqui, nós não podemos fazer muito grosso nem muito fino. Lembrando que muito grosso nós vamos perder, todos que passarem inteiro nós vamos perder produtividade com isso. E muito fino nós vamos ter dificuldade em separar a casca e dar um taninho de tipo pamonha na nossa cerveja. Então esse é o ideal, ó. Se eu puder mostrar em detalhe aqui para nós. Não é uma farinha de trigo, a consistência dela, mas também não conseguimos enxergar nenhum inteiro, tá? Esse é o ideal. Põe um pouco, tá? Não sei. Ô, Jaime, esses ingredientes. Oi? Esses ingredientes. Ingredientes? A gente pode achar onde? Assim, tem na apresentação há uma lista de fornecedores. Para comprar os ingredientes, nós vamos mostrar os principais importadores, né? E aí você vai ter uma lista grande de opções entre uma série de maltes que você vai compor, pode ser 1, 2, 3, para compor a tua cor final. Lúpulos, nós vamos falar já já. Fermento não é diferente, tá? Mas você vai conhecer. E hoje é muito fácil, né? Você compra por internet e o Sedex entrega no outro dia para você em casa. Um está no Rio Grande do Sul, outro está em Campinas, alguns em São Paulo, mas mesmo assim na Grande São Paulo, Guarulhos, outra coisa. Perfeito, obrigado. Beleza até? Então vamos agora preparar, então, recapitulando. Nós estamos vendo aqui, por enquanto, uma panela com torneira, precisamos dessa torneira, uma colher que não pode ser de pau, não pode ser de madeira, e nós vamos preparar o tal de biabe. Explica até. Biabe é brew in a bag, que em inglês é fazer cerveja num saco. Então isso aqui é um misto de coador de café, chimarrão e outras técnicas de cerveja, que é fundo falso, panela falsa, espagueteira. Então isso é um material cirúrgico, feito para engessar braço, pernas. E nós vamos, primeiro passo. Então isso aqui vai funcionar mais ou menos grosseiramente como um coador de café. Um negócio de fazer chá. Então vamos, Marcelo, colocar aqui dentro, segura aqui para mim. Então a função é diluir no miolinho dessa matéria-prima. A função então é diluir o miolinho da cevada na água que vai ser nossa cerveja. Então essa fase chama-se mosturação, que nós estamos preparando. Então já fizemos o tratamento da água e agora estamos fazendo a moagem. Vamos fazer agora a mosturação. Se já puser no quadro o próximo passo nosso, 3. Ô, Jaime, a Juliana, que é uma internauta nossa, ela perguntou se ela já faz cerveja em casa
E ela perguntou se há diferença em comprar o malte já moído ou moer na hora. Então, o malte que você compra moído não é muito legal, porque ele tem uma palha em volta dele, né? Que a palha protege contra a oxidação, contra o oxigênio. Então, a hora que você expõe esse núcleo, ele já está em contato com o oxigênio e começa a já oxidar. Então, quanto mais rápido, quanto mais em cima da hora você fazer, melhor vai ser a tua qualidade de cerveja. Imagina se você fizer isso daqui em uma semana, comprar moído em uma semana, depois você vai começar a fazer cerveja, você vai perder qualidade. Põe mais esse restinho para mim, um minutinho. Então pronto, todo o nosso malte está aqui. 3 kg de malte, misturado 2 kg de malte Pilsen e 1 kg de malte Cara Red. Então vamos diluir. Detalhes, nós vamos diluir, ativar as enzimas, transformar o açúcar o amido em açúcar e ganhar cor. É tudo isso que nós estamos buscando nessa fase. Então, se puder pôr no quadro, então, o nosso quadrinho passo a passo, para a gente ver em detalhes a mosturação, como vamos fazer, por que vamos fazer e quais os cuidados dessa... Ô, Jaime, Oi. Se eu quisesse, então, torrar, seria, lógico, antes de Torrar em comprar casa? Isso. Aí, em média, se você estivesse fazendo para você na sua casa esse daí, quanto tempo o senhor deixaria no forno para tostar isso daí? Eu não deixaria nada, eu compraria pronto. É muito arriscado você fazer isso em casa, né? Mas por quê? Tem tecnologias, né, cara? Para ficar padrão, você diz, para não queimar, alguma coisa assim? Eu tenho algumas... Não é só isso, não. A malteação também você podia fazer em casa, mas, cara, será que vai dar certo? É complicadíssimo. Eu tenho um amigo que estava fazendo malteação em casa e botando fé no processo dele e já estava com uns 300 quilos de malte de cevada já malteada. E essa cevada ele foi tentar fazer cerveja, não converteram. Ou seja, não, porque a malteação é para criar enzimas capazes de transformar amido em açúcar. Se você não acertar bem isso daí, você não vai conseguir ter cerveja. Então eu não aconselho, eu nunca fiz, tá? Em casa, eu já compro, tem à tua disposição qualquer tons de cevada. Entendi. Então no mercado já vende... Já vende, velho. Já cevada em vários tons de torra para poder a pessoa escolher qual o teor que ela precisa. São milhões, velho. Entendi. Ok? Tá legal, obrigado. Então é isso, nós estamos fazendo aqui então o nosso... Quanto mais a gente diluir, quanto mais agitarmos isso daqui, melhor será o nosso resultado. Porque a ideia é diluir o miolinho de água na nossa cerveja, ok? Lembrando que é muito parecido com a técnica de fazer café, né? Um coador de café ou fazer chimarrão, né? Com panela falsa. Agora explica um pouquinho da temperatura aqui, por que do fogo está desligado. Então vamos... Já estava 65, né? Já. Então nós vamos marcar 50 minutos, que é o tempo que nós vamos fazer. Podia passar a produção o nosso passo a passo para a gente ver essa parte em detalhes. Beleza? 61 subindo. Então, mosturação. Nós vamos deixar 50 minutos por 65 graus Celsius, mais ou menos 2. Ou seja, toda vez que chegar a 67 a gente desliga, 63 a gente religa, tá? Fogo ligado a gente sempre vai mexer, porque um dos cuidados que tem na última coluna ali é não chegar perto de 70 graus. Os 70 graus mataria as enzimas e não faria a transformação no nosso açúcar, tá? Em resumo, a canetinha aqui. Lembrando que nós temos nesse momento só isso daqui, esses maltes e cevadas já moído, e nós estamos nesse momento criando moléculas de glicose, tá? Quebrando isso, o que não era doce, temos moléculas de glicose aqui, cuja fórmula é C6H12O6. O que não tinha fórmula antigamente, agora passa a ter.
Então, ao longo desses 50 minutos, nós vamos ganhar bastante moléculas desse tipo aqui de glicose e também vai ficar muitas moléculas diferentes de 6, né? Que serão os açúcares não fermentáveis. Então, futuramente, cada uma dessas glicoses com a fermentação vai dar lugar a álcool etílico, CO2, CO2. E essas outras polissacarídeos serão o corpo da cerveja. Que é a constituição básica da nossa cerveja, né? Água, álcool, gás e corpo, ok? A água e a própria água nós estamos jogando. Os álcools etílicos vão sair da nossa glicose que vai fermentar. Cada molécula de glicose vai formar 2 de álcool etílico, cuja forma dos álcoois C2H6O. E o nosso gás, CO2, que vai carbonatar a nossa cerveja. Ok? Então, o que era doce passa a ser álcool e CO2. Essa é a magia da cerveja que nós vamos fazer durante essas 3 horas de hoje. Ok? Alguma dúvida, Sérgio? Eu acho importante você explicar essa passagem, essa transformação, né, do doce, do açúcar, para álcool e CO2, né? Porque muita gente, as pessoas não entendem essa transformação, Essa mágica, né? né? Acha que tem que colocar algum aditivo no Em nenhum no momento nós líquido. vamos jogar álcool na nossa cerveja. Em nenhum Então, momento nós vamos jogar gás. É pois é. natural do processo, ok? Nós só vamos preparar a bola para a natureza poder trabalhar em 10 dias para criar o álcool e CO2, ok? Então, resumo, desta parte, nós vamos, então, por 50 minutos, transformar o amido em açúcar, ativar as enzimas e lembra que eu falei? Não tem só um jeito de fazer cerveja, tem milhões. Esse é o meu jeito de fazer. Tem muita gente que não deixa os 50 minutos nessa temperatura só. Fica variando patamares e tempos, ou seja, deixa 45 minutos, 10 minutos, depois sobe para 55, mais 10 minutos, 65. O 65 é uma temperatura que eu gosto muito, porque com esse pH e com 65 você ativa as 2 principais enzimas, que é a alfa-amilase e a beta-amilase, né? Então nós vamos estar com as 2 enzimas principais aí na nossa cerveja. E então, recapitulando, nós estamos diluindo o miolinho da cevada que vai ser a nossa cerveja, diluindo na água. Nós estamos ativando as enzimas que vai fazer a transformação. Nós estamos quebrando o amido em açúcares menores, que seriam glicoses e polissacarídeos diversos, mais menores. E nós estamos ganhando cor nesse momento, em função do derretimento, da diluição desses maltes mais queimados. Se fosse uma cerveja bem escura, nós teríamos aqui maltes bem queimados e nessa hora já estaria se transformando em pretas, né? Se fosse uma cerveja bem clarinha, seria só um malte pilsen, daria uma cerveja tipo as populares brasileiras que nós conhecemos aí, Skol e outras. O pessoal está com bastante dúvida em casa sobre o ABV. ABV. Então tem aqui o pessoal perguntando se pode explicar a fórmula de novo. Vamos de novo. Se colocar aí, até perguntar, se colocar mais malte, vai ter mais álcool na cerveja? É isso aí. Então se puder explicar de novo a vamos fórmula, de novo, ok? vai, então o ABV, a gente tira em função da nossa tabela. A nossa tabela indica para nós qual é o mínimo e o máximo de cada estilo. Lembrando que a gente consegue graduações, para conseguir graduações perto de 14%, tem que ser fermentos especiais, né? Então, quanto maior for a graduação, chega uma hora que começa a matar os fermentos. Então, no nosso caso, no nosso quadradinho, falava que era de 5,1, 7,6. Nós escolhemos, por definição, o 6. Podia ter escolhido o 7, ok? Poderia só mostrar ali na tabela ali, que acho que o pessoal vai entender melhor. Até aqui, se puder mostrar. Então, a gente sempre foca no estilo, né? A gente pode pegar outros estilos aqui que são bem maiores do álcool, ou estilos que são bem menores. No nosso caso, o mínimo, que é nessa posição ABV, está 5,1, 7,6. Aí o cara fala assim, pô, eu queria fazer uma com 8. Cara, já fugiu o estilo. Ok? O máximo é 7,5. Então escolhemos 6. Em função dessa nossa escolha, nós vamos determinar quanto nós vamos colocar de malte total. Relembrando, a quantidade total de malte quem determina é a quantidade de álcool. E a variedade quem determina é a escolha da cor. Ok? Então vamos de novo. A fórmula para a quantidade geral é meio quilo para cada 10 litros vai gerar na nossa cerveja 1 ABV. Cada meio quilo. Então, para conseguir os 6, você vai precisar de 3 quilos. Ou não, é errado, né? É isso mesmo, né?
Isso, meio certo. quilo. Ok. Certinho. Então, esse 3 quilos quem determinou? É o 6 que você escolheu. Se eu quisesse 8 aqui, eu precisaria de 4 quilos. Beleza? Perfeito. Agora, desses 6 quilos, qual vai ser a mistura relativa? Se eu tivesse escolhido uma loirinha aqui, eu poderia colocar os 3 quilos de um malte pilsen. Ok? Se eu tivesse escolhido, como eu escolhi aqui 12 SRM, que é uma ruiva, eu precisaria usar tipo 1,5 kg, 1,5 kg sendo pilsen e PUE, que já é um malte mais escurinho. Agora, a cor mais linda que eu consegui até hoje na nossa cerveja é 2 kg para 10 litros, 2 kg de pilsen com 1 kg de Cara Red, que é um malte vermelho. E essa composição relativa vai nos dar uma cor linda, ruiva. Ok? Perfeito. Beleza. Se não ficou bem claro, podemos repetir a explicação, tá? Tá bom. Ok. Se o pessoal tiver dúvida ainda, acaba acessando o Então, chat. recapitulando, Pergunta. nós estamos correndo tempo e nós aqui estamos fazendo a mosturação. Mosturação consiste em 4 missões. Primeiro, diluir o miolinho de água vai ser nossa cerveja. 2, ativar as enzimas para fazer a transformação do amido em açúcar. 3, efetivamente transformar o nosso amido em glicose. E 4, ganhar cor em função dos maltes especiais que nós colocamos de cor. Tá indo bem? Tranquilo. Tem um Fogo, convidado aqui. fogo ligado, sempre mexe, tá? Porque um dos cuidados é não chegar perto de 70 que matará as enzimas. Então, fogo ligado a gente tem que controlar a temperatura e equalizando via agitação. Porque senão pode chegar lá embaixo, 80 e ferrou. E fogo desligado, pode deixar em repouso, ok? Tem um convidado que Momento tá perguntou desligado. se Oi? esse tecido, ele deixa algum gosto na cerveja? Não, deixa, são tecidos bem específicos para isso aí. É feito para engessar braço, mas é coisa medicinal, né, cara? Perfeito. É como o coador de pano deixaria gosto de café, esquece. Tá. Beleza? Então, uma técnica muito legal, tá? É obrigado a fazer assim? Não, cara, nós podemos usar um tal de fundo falso, que é uma peneira lá no fundo, e antes de sair por essa torneira, passa por isso. Bem, eu não gosto daquilo, é uma coisa que entope, você não enxerga. Podemos usar a bazuca, que é o prolongamento desse cano todo furado lá por dentro, também não gosto. Podemos usar 2 panelas, ó, que você passa dessa para cá, com uma peneirinha no meio, ou fazendo... Meu, existem milhões de jeitos. Por isso que eu te falei, são tantas variáveis, tanto jeito, que não dá... Eu não conheço 2 pessoas que fazem do mesmo jeito. Sempre vai variar alguma coisa. Tá Esse é o jeito mais prático e pragmático que eu achei de fazer cerveja. Tá indo bem? Ótimo. Ok. Então, relembrando, nós estamos fazendo 4 cervejas para esse curso. E nós estamos com uma panela 30 minutos na frente dessa daqui. Isso. Então, nesse minuto, nós vamos trocar a nossa panela e vamos adiantar o nosso processo, ok? Então, vamos então, Vamos trocar? Marcelo? Vamos tirar essa daqui? Vamos tirar e vamos colocar outra aqui, que já está no finalzinho dessa mosturação. E isso é que estava previsto para essa primeira aula, né? Esse finalzinho aqui. É. E como é que nós estamos de tempo na nossa aula? Não sei. Temos tempo ainda. Hã? Temos Quanto? tempo ainda. Temos uns 20 minutos. 20 minutos. Tem uma outra pergunta aqui, Fala. do pessoal em casa. Água da torneira pode ser utilizada? Pode sim. Nós vamos tratar automaticamente nossa água, né? Nós vamos fazer ao longo do nosso processo, nós vamos fazer uma fervura de quase 1 hora, nós vamos fazer depois uma decantação. E então, essa água de torneira nossa não é ruim não, ela vai trazer cloro e flúor, que não é legal, mas nós vamos evaporá-los durante o período de fervura. Vai trazer muita sujeira numa rede como nós temos aí centenária, né? O que vier de sujeira nós vamos tirar na sedimentação. Agora, nós temos uma água que a gente vai colocar no final, para corrigir, ou seja, para corrigir volumes, para oxigenar a nossa cerveja, para compor volumes, para
Diversas coisas. Essa água não pode te contaminar, não pode ser contaminada. Então essa água tem que ser uma água mineral de primeiríssima linha, lacrada. Vamos deslacrar na hora de utilizar, porque nós vamos jogá-la numa hora que está estéril a nossa cerveja já. Então se trouxer contaminação, essa água não poderia ser da torneira. Okay? Entendi. Mas essa água de começo, nós usamos a água lindóia que a NASA compra, né? Mas poderia ser da torneira. É que nós somos pobre mentira besta, tá? Claro. Jaime, Oi. por favor, a água, se você for usar a água da torneira, seria conveniente que se fizesse uma análise análise físico-química dessa água? Não precisa. Se Não fosse uma precisa. indústria, sim, você vai ter que ter um laboratório para isso. Mas em casa não precisa. Com certeza vai ficar legal. Agora, depois você testa, faz uma com torneira com a água da tua casa, vai ser a água da caixa da tua casa, né? Ok. E depois faz uma com água mineral e vê se você percebe diferença. E você está usando aqui desde o início a água mineral? Isso. Tá ok. Ok? Tá, obrigada. Ok. A previsão aqui é até aqui. Quer dar uma olhada nos slides, No slide? na Vamos, tabelinha, vamos olhar o passo a passo? passo a passo. Então essa é a primeira aula, né? É isso. Então, ó, essa foi a primeira aula. Qual que foi o primeiro passo que fizemos? Beleza. Quer dar uma Foi, ó. recapitulada, então, do que Vou foi dar uma feito? recapitulada. Então vamos recapitular tudo, hein? Então recapitulando. Matéria-prima que nós vamos usar. Até agora nós estamos com esses dois aqui, ó. Água e maltes, tá? Ainda vamos colocar lúpulos futuramente e vamos colocar fermento. Por enquanto tá esses dois. Nós estamos fazendo aqui a análise do que está acontecendo quimicamente, ou seja, toda a cadeia. Ou seja, começamos com uma cadeia grande de carbonos, com seus hidrogênios e oxigênios. Já compramos um malte pronto que veio com as enzimas. Estamos transformando essa cadeia grande em pequenos açúcares, que são as glicoses, e também alguns diferentes de 6 que vão ser polissacarídeos diversos, onde futuramente essas glicoses vão virar álcool, CO2, ou seja, álcool etílico, CO2, álcool etílico, CO2, e esses aqui não serão fermentáveis, serão maturáveis. Vai ser a atuação do fermento depois que acabar com nossos açúcares fermentáveis. E isso daqui já tem tudo fórmula química, né? As glicoses C6H12O6, então existe mais 12 hidrogeninhos por aqui e oxigênios. E após a fermentação vai acontecer 2 moléculas de álcool etílico e 2 moléculas de CO2. Em nenhum momento nós vamos jogar álcool ou gás na nossa cerveja. Isso é natural do processo. Nós estamos aqui fazendo a réplica de uma cerveja trapista, que a Igreja Católica faz, né, na Europa toda, e uma das cervejas mais nobres do mundo. É o mesmo processo, ok? Não, cervejas não filtradas, cervejas não pasteurizadas, cerveja com dupla fermentação na garrafa. Tudo de bom de uma cerveja nobre, ok? E a Nós só classificação? estamos mexendo na escala. Tá. Tudo que nós estamos fazendo aqui, 10 litros, lá é milhões de litros. É a India Pale Ale, certo? Nós estamos fazendo de APU, Tá. mas a trapista não é o tipo da cerveja, é certificado de origem, é quem está fazendo, são freis trapistas. Ok? Claro. Jaime, Oi. existe um padrão para a gente comprar o malte? Padrão? Um padrão malte, tipo, ele tem um certificado de pureza, alguma coisa assim? Não, o malte sempre é de cevada, né? Você vai encontrar também malte de trigo, cervejas de trigo são feitas metade de trigo, metade de cevada. Só aquela primeira coluninha amarela são cervejas de trigo, onde você pode pôr 45, 55 ou 60, 40. Você vai escolher, você vai ser a rainha dos anéis da sua cerveja. Mas ele não tem um critério de pureza. O malte, você não precisa de escolher um critério de pureza. Você não tem um critério de pureza para Não, escolher todos o eles são malte? puros, são puros. cevada ou trigo, Ah, tá, ok. que passaram por esse processo que é um biofísico, né? Germinação e secamento, e deram malte, Tá ok. ok? Não aconselho fazer isso em casa, mas tem Tá gente ok. que faz, tem louco que faz. Tá ok, obrigada. Então, recapitulando então isso, matéria-prima pusemos esses dois por enquanto, a água nós começamos com 10 litros, nós vamos colocar mais água aí, vocês vão ver depois. E o malte,
nós estamos colocando 3 quilos. Da onde saiu esses 3 quilos? O dimensionamento é quantidade total, repetindo, sai do ABV que nós escolhemos. Nós escolhemos 6. E a variedade sai da cor que nós escolhemos, que é 12 SRM, que é um curvo, vocês já viram com a comparação na TV, onde poderia fazer diversas formas de combinações. Podia usar até 3, 4 maltes. Nós usamos 2, que é o que eu consegui de melhor. Já fiz 2.000 cervejas. Né? Perfeito. Tem escolas, né? A escola alemã é um ícone de... Nós temos 3 escolas no mundo de cerveja, né? Na verdade temos 4, mas a gente pensa que é 3. Nós temos a alemã, a inglesa e a belga, né? Se a gente fizesse uma caricatura da cerveja alemã, eles fazem pão. Se fizer uma caricatura da cerveja belga, eles fazem salada de fruta. E se fizer uma caricatura com a cerveja inglesa, é chá de boldo. Essa é a característica, ou seja, os alemães priorizam muito o malte, os belgas priorizam muito o fermento e os ingleses priorizam muito o lúpulo. E, irremediavelmente, quando você vai tomar cerveja na Inglaterra, você prepara, porque aquilo é bem amargo, né? Quando você vai tomar uma belga, você pode se preparar que você vai ter coisas bem frutadas. E o alemão sempre é gosto de pão, né? O alemão você tem a lei de pureza, que só pode usar esses 4 elementos. O belga brinca com o fermento. Todos eles usam a mesma coisa. Mas um prioriza um, outro prioriza outro. E um mistura mais coisas e outros não pode misturar, ok? Por causa de uma questão legal. Quem que faz a melhor escola essas 3 escolas fazem cervejas fantásticas. Porém são diferentes entre si e são muito boas, ok? E quem faz a melhor cerveja do mundo? Hoje, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos, tá? Porque nem escola já está sendo considerada escola por muitos, né? Ele prioriza tudo, faz a cerveja mais cara do mundo e também é melhor, né? Ele pega o que tem de melhor cada escola, ou seja, quando o inglês prioriza o lúpulo, o belga o fermento e o alemão o malte, ele vem e prioriza tudo, né? Qual a escola que a gente usa em casa? A gente usa a americana, porque nós vamos priorizar tudo. Nós trouxemos o nosso malte da Holanda e da Bélgica, 2. O Pilsen da Holanda e o Carahede da Bélgica. Nós vamos usar o lúpulo americano, Columbus, aroma e amargor. Nós vamos usar o fermento belga e vamos usar a água brasileira que a NASA compra, ok? Ok. Tem mais 2 dúvidas aqui de um convidado. Vamos lá. A cerveja é de alta ou baixa fermentação? E também ele complementa aqui. Quando se fala de alta fermentação, significa maior tempo fermentado? Beleza, boa pergunta. Então, como falei no comecinho aqui da tabela periódica, nós temos a parte de lager e a parte de ale. A lager significa baixa fermentação e as ales são todas alta fermentação. Alta e baixa fermentação é o tipo de fermento. Se eu quiser fazer qualquer uma dessas lager, eu compro um fermento lager. Ou qualquer uma dessas ale, eu compro um fermento ale. Eu tenho diversas opções, ok? Mas qualquer um poderia fazer qualquer cerveja. Alta e baixa fermentação não tem a ver com intensidade nem com geografia, tá certo? Tem a ver com temperatura. Temperatura de fermentação refrigerada, perto de 0 grau, e temperaturas de fermentação tipo temperatura ambiente, perto de 20 graus. Quanto mais perto de 20 graus, melhor essa qualidade final da cerveja. Muitos em casa fazem temperatura ambiente. Se é verão, 30, 32. E agora, quando você faz isso daqui em casa, você vai precisar de uma geladeira com termostato regulado para manter essa fermentação em baixa temperatura. Tá certo. Então, o que muda é o fermento. E vai mudar totalmente esse mesmo cerveja que nós estamos fazendo. Se pusesse um fermento lager, seria uma cerveja totalmente diferente. Okay? Tá bom. Mas o modo de fazer é o mesmo, né? Só muda na fermentação, jogar o fermento certo e a fermentação fazer em condições de temperatura certa. Ok? Ok. Mais alguma pergunta? Sérgio, fala. Exceto a água, o Brasil produz alguma matéria-prima dessas que nós estamos O usando? Filipão está produzindo isso na granja Comari, né, velho? Beleza? É marketing de água, mas o malte brasileiro não é tão bom quanto o argentino, sempre é melhor, a gente percebe. O europeu muito melhor ainda, né? Mas temos lúpulo não, nós temos alguma coisa no Rio Grande do Sul, mas Muito pouco, né? muito pouco e numa qualidade não é muito legal, né?
E a própria Argentina e Chile tem lúpulos, mas uma mesma variedade de lúpulo feito na Argentina, Chile e os Estados Unidos, o hemisfério norte tem demonstrado ter os melhores lúpulos do mundo sem muita explicação, né? Porque é o que aconteceria no hemisfério sul, mas acontece já com uva também, né? Uma mesma uva, Argentina e Chile, França, Itália e Espanha têm qualidades melhores. Entendi. Ok? Só mais uma questão com relação ao álcool. Existe alguma cerveja que ela é alcoolizada depois, se acrescenta álcool nela? Tem louco para tudo, mas não é esse o objetivo. Mas né? no mercado, ou existe algum, tem algum modelo que tem algumas cervejas que com álcool bem, hoje já estão fazendo até 60% alguns loucos, né? Então se consegue fermentos ninja, que é aqueles capazes de viver num ambiente mais forte de álcool, então você vai colocando mais material fermentável e ele vai aumentando o álcool, né? Então consegue 20, 25, às vezes até 30 com um fermento ninja. Mas e aí começa a congelar e tirar pedaços de gelo, que é só água que está saindo, então aumenta a concentração. De álcool. Tá. Mas Agora, tanto vinho acrescentar álcool mesmo, isso não existe claro escola que que existe, ensina mas isso. não é o legal, né? Tá. Você pegar, por exemplo, no caso do vinho, né? O cinzano nada mais é que um vinho, mas eu não conheço ninguém que faz isso com cerveja, não. Tá certo. Obrigado. Tá ótimo. Vamos para o intervalo agora? Vamos para o intervalo. Tá? Ok. O que então, só recapitulando bem rápido assim, o que vimos até agora na primeira aula? Isso. Nós vimos mais ou menos o pretexto nosso, que é fazer uma cerveja e da uma forma mais prática e pragmática, que é o meu jeito, que existem milhões de jeitos de fazer. Começamos com uma água já aquecida a 65 graus, depois nós moemos o nosso malte e mostramos como nós chegamos na quantidade de moído, não só na quantidade, mas também na variedade, qual tipo. E fizemos a mosturação, que basicamente nós transformamos o amido em glicoses e outros polissacarídeos. Estamos acabando de fazer isso daqui e em seguida a gente volta do nosso intervalo e nós vamos fazer a decantação forçada, que é separar o que vai ser cerveja, a parte líquida, e a parte sólida, que vai ser o rejeito e vai ser pão, quibe, outras coisas que não é cerveja. Perfeitamente. Ok? Tá bom? Então o pessoal que está em casa, a gente vai para o intervalo agora.